Eu estou fazendo uma pequena reforma aqui na minha casa. Imagine a bagunça que está isso aqui. Bom, enfim. Diante disso, a gente tem conversado bastante sobre construção e esses dias o assunto foi muro de arrimo. O que é um muro de arrimo? É uma estrutura construída para assegurar que a construção toda não desmorone. Então ela sustenta ali, mesmo que o solo não esteja muito bom, mas sustenta a construção para que nada se perca, para que não aconteça uma catástrofe com a construção e ela venha desmoronar. Na vida, nós também temos alguns muros de arrimo. E quando ele é tirado, o que acontece com a nossa vida? Pois é. A pergunta é, quem é o seu muro de arrimo? O filme que eu vou falar hoje, ele vai falar um pouquinho sobre isso. Sobre quem é que tem sustentado a nossa vida, quem é nosso muro de arrimo. Mas vai falar só sobre isso? Não. Tem muito mais. Por isso eu te convido, fica comigo até o final deste vídeo. Olá, pessoas lindas e abençoadas, sejam muito bem-vindas aqui ao meu canal. Eu sou a Denise Fama e é um prazer enorme ter você aqui, ter a sua companhia. Se você não é inscrito nesse canal, aproveita agora e se inscreve. Se é novo por aqui, tá vendo esse vídeo pela primeira vez? Vai lá, se inscreve rapidinho. Só clicar no botãozinho aqui abaixo, é rápido e gratuito. Já é inscrito? Ai, que bom. Muito obrigada. Mas deixe o seu like para fortalecer este canal e ative o sininho de notificações. E também compartilhe este vídeo com pessoas que precisam de uma palavra abençoada ou gostam de filmes. Enfim, compartilhe este vídeo com seus amigos, com seus conhecidos, que vai ser uma bênção. Muito obrigada a você que tem curtido, compartilhado, comentado nos vídeos. Deus te abençoe. Vamos então para o vídeo, ou melhor, para o filme desta semana. E o filme que eu quero falar essa semana é um filme de 2018, chamado Com Deus no Caminho. Este filme, ele conta a história de uma família, especialmente de uma moça chamada Amber. A Amber, ela é casada com um soldado do exército americano. E ela tem uma filhinha lá dos seus 7, 8 anos. O seu marido, ele foi convocado para fazer ali passar um período no Afeganistão, período de 14 meses, tá? Não era guerra, nada, ele só foi realmente convocado para estar ali, fazendo um trabalho no Afeganistão. E ele foi. E ela estava ali, ela continuou a sua vida com a sua filha, eles eram cristãos, frequentavam-se uma igreja, ela era regente de um coral, era vocalista também do Ministério de Louvor da igreja, cantava muito bem, uma voz linda. E a Amber tá ali, né, com saudades do seu esposo, vivendo a sua vida, fazendo o seu trabalho na igreja, cuidando das suas coisas, da sua filhinha. Até que um dia, ela está lá na igreja, ensaiando com o coral, e chegam 2 soldados e trazem a pior notícia que ela poderia ouvir, que o seu marido tinha morrido no Afeganistão. Ele tinha sido baleado, atingido ali por uma emboscada que aconteceu e ele foi atingido por algumas balas e, infelizmente, veio a falecer. Bem, nesse momento, a Amber perde, como eu falei no começo, o seu muro de arrimo. Ela desmorona, sem dúvida ela desmorona. E aí, infelizmente, ela acaba se desiludindo. E por medo da situação, de ficar sozinha, de não saber o que fazer, ela faz a pior coisa que a gente pode fazer nessa situação. Ela se afasta de Deus. Bem, o que acontece depois, então? Você vai ter que assistir esse filme, porque esse filme ele é muito, muito, muito bom mesmo. É um filme abençoador, é um filme que traz coisas boas pra gente, é um filme que tem uma mensagem linda, é um filme que conta uma história que parece simples, parece comum, mas talvez já aconteceu com você, talvez está acontecendo com algum parente, algum amigo, alguma amiga está passando por essa situação. E este filme ele traz uma direção muito legal para a vida da gente, pra gente ajudar os outros e se é um problema que a gente está passando, como agir. Este filme está disponível lá na plataforma de filmes Look, tá? Essa aqui, ó, Look, ok? Vai lá e assistir este filme que vale muito a pena. E vamos então falar as lições, porque eu não vou falar mais nada do filme, porque eu não quero dar spoiler, mas a história é muito bonita mesmo, tá? Envolve outros personagens interessantes e personagens também que precisam ser ali trabalhados, precisam ser motivados. Você vai se identificar com muita coisa desse filme, eu tenho certeza. Por isso é muito importante que você dê uma chance para ele. Vale a pena. Vamos lá então para as lições. A primeira lição que eu quero falar é
é que às vezes, o que é que acontece na nossa vida? A estrada que a gente está caminhando, ela começa a ficar difícil. A estrada da vida começa a ficar difícil, complicado, e é muito fácil quando as coisas ficam assim, a gente deixar os medos dominarem. Quando a gente perde, né, a nossa estrutura, a gente começa sabe, a situação ficar ruim, e aí a gente começa a deixar o medo atrapalhar a gente. A gente começa a ficar desestabilizado, paralisa algumas coisas, perde a direção em outras, perde a estabilidade. É como eu falei no começo, é o muro de arrimo que cai. A casa fica bagunçando e desmorona. E às vezes acontece isso na nossa caminhada da vida. A gente acaba deixando o medo atrapalhar, paralisar e tirar toda a nossa estrutura. Nos momentos difíceis da vida acontece isso. E o que é que a gente tem que fazer então? O que a gente tem que tomar? Qual atitude tomar nesse momento? A gente tem que expulsar o medo, sabe? Esquecer o medo, não focar no medo, ainda que ele esteja ali, ainda que o desespero esteja ali, ainda que a falta de coragem esteja ali, a gente não tem que focar nisso. A gente tem que focar em Deus, na nossa fé em Deus e deixar Ele mostrar a direção. Porque, sabe a luz no fim do túnel? É Deus. Jesus é a luz do mundo e Ele sempre vai ser a luz, mesmo que a gente esteja no meio da escuridão e com muito medo do futuro e do que vai acontecer com a nossa vida. E quando vendo situações deste filme, e essa lição me falou muito ao meu coração, essa mensagem de você realmente deixar Deus trabalhar e jogar fora o medo, porque o verdadeiro amor, fala a palavra de Deus, ele lança fora todo o medo. Mas eu lembrei de um personagem bíblico, que a Bíblia fala dele lá no livro de 1 Reis, no capítulo 19, versículo 11. Vai falar um trecho desse personagem, de uma situação que ele estava vivendo. Então eu quero que você acompanhe essa leitura comigo. E Deus lhe disse: vem para fora e sobe um monte diante do Senhor. Então o Senhor passou, e um grande e forte vento separava os montes e despedaçava os penhascos diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto veio fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio uma voz mansa e suave. E ao ouvi-la, Elias cobriu o rosto com a capa e, saindo, ficou à entrada da caverna. E veio uma voz que lhe dizia: Elias, que fazes aqui? Esse trecho da palavra de Deus está falando sobre o profeta Elias, um grande profeta de Deus, um homem realmente que tinha muita fé em Deus. E este homem fez grandes obras, grandes coisas em nome de Deus, mas chegou um momento na vida dele que ele começou a ser ameaçado de morte por uma rainha bem malvada, bem ruim. E essa rainha começou a ameaçá-lo. E ele ficou tão desesperado que ele acabou fugindo e acabou entrando numa caverna. E dentro dessa caverna ele falou: olha o que está acontecendo comigo, e começou ali a lamuriar, até a clamar, a falar com Deus, colocando toda a sua tristeza, o seu desespero, o seu medo. E ele colocou tudo isso diante de Deus. E aí, Deus então vem falar com ele. Só que primeiro vem tipo um vendaval terrível, um grande vento, um forte vento, um grande vendaval. Mas Deus não estava no vendaval. Depois veio um terremoto que começou a abalar tudo. Mas Deus também não estava no terremoto. Depois veio um fogo forte, consumidor. Também não estava. Deus não estava no fogo. Mas Deus veio numa voz mansa e suave, como diz a Bíblia. Numa voz mansa e suave. E essa voz falou para ele: o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui dentro da caverna? Muitas vezes nós estamos assim também. A vida está deixando a gente tão tumultuado. O medo do futuro. A situação presente está muito bagunçada. As lembranças do passado acusando a nossa mente. E tudo isso faz a gente ficar bem amedrontado, bem sem saber o que fazer, bem com medo, sabe, com vontade de desistir de tudo. E aí aparecem os vendavais, os terremotos, os fogos, né? O fogo forte. E a gente fala: o que vai acontecer? O que está acontecendo? Cadê Deus? Mas Deus vem, Ele fala com você. E às vezes numa voz muito mansa e suave. Mas Ele fala e Ele mostra que Ele está com você nessa situação, sim. Porque aqui, se nós continuarmos lendo a história, a gente vai ver que Elias saiu muito vitorioso dessa situação.
mas ele ficou com medo sim. Então, não importa se você é uma pessoa muito forte ou uma pessoa mais frágil. Todo mundo um dia vai ter uma situação de medo, de ficar apavorado, de sem saber o que fazer. O que eu faço agora? O que está acontecendo? As coisas saíram do controle. Do seu controle, do meu controle, mas nunca do controle de Deus. E aí Elias, um homem forte, um profeta de Deus, também se sentiu fragilizado. Mas Deus veio e falou com ele numa voz mansa e suave. E essa voz mansa e suave fala com você, dizendo: não temas, porque eu estou contigo por onde você andar. Fica essa lição para você e para mim. A segunda lição que eu quero falar, que esse filme também nos passa, já não é mais relacionado a Amber, mas a uma outra pessoa que também é muito importante na vida dela e que é um personagem também interessante neste filme, que é um moço chamado Cody. O Cody, ele é um piloto de corridas. E o Cody, ele sofreu uma situação complicada também na vida dele. E agora ele está ali querendo recomeçar. Ele está tentando recomeçar. Só que ele acelerava demais nas curvas, ele corria e na hora da curva, em vez dele, para um pouquinho, pisa nesse freio, ele acelerava mais e aí acabava nunca conseguindo terminar as corridas, estava bem complicado. A vida dele, apesar de ser um excelente corredor. E vendo essa parte do filme, eu fiquei pensando numa coisa. Às vezes na vida a gente é assim também. A gente quer acelerar tanto, quer chegar tão rápido nas situações e a gente tem que entender que em determinados momentos a gente tem que pensar no freio, ir mais devagar na vida da gente e falar, a gente vai chegar lá. A gente vai chegar. A gente sabe o que está fazendo. Só que não precisa acelerar tanto. Então se você está com uma vida muito acelerada, está muita loucura, muita correria, pisa nesse freio aí, porque talvez a próxima curva possa fazer você derrapar. Isso não é isso que você quer. Você quer chegar lá no final. Bem, então não acelere tanto. Pisa no freio, vai mais devagar. Vá na velocidade que Deus quer que você ande. Caminhe na velocidade de Deus. Às vezes a gente quer correr à frente de Deus. Caminhe ao lado dele. E se ele falar pra você, pisa nesse freio aí, desacelera um pouco a sua vida. Faça isso, porque é o melhor pra você. É o melhor que Deus tem pra você. E às vezes Deus tá falando isso pra você nesse vídeo. Desacelera um pouquinho aí nessa vida. Vai um pouquinho mais devagar. Você vai chegar, mas não precisa correr tanto. Porque senão você vai acabar se estressando demais, sofrendo demais, se prejudicando demais. E não é isso que Deus tem pra você. Então, tem momentos que a gente tem que desacelerar a nossa vida e caminhar dentro da vontade de Deus. Fica essa lição também pra você neste vídeo. Bem, essas são as lições que este vídeo me deu e creio que também está falando ao seu coração. Fica aqui então essa mensagem, este filme para você, com Deus no caminho. Não deixe de assistir. E claro, deixo outras boas indicações de bons filmes também na descrição deste vídeo. E pedindo sempre que Deus abençoe muito, muito mesmo, você e a sua família. Beijão no seu coração. Fica com Deus.